Graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No dia de hoje, nós vamos estamos falando hoje sobre a vida de um homem que influenciou a sua casa, a sua família. Nós vamos falar de Noé, um homem a qual, no meio de um povo, aonde que todos estavam desagradando a Deus, ele conseguiu influenciar a sua casa. Nos dias de hoje, às vezes, muitas vezes, é muito mais difícil nós influenciarmos a nossa casa do que influenciarmos as outras pessoas. Nós temos que começar todo o processo dentro da nossa casa. A história de Noé, ela começa no capítulo 5, no finalzinho, os últimos versículos, quando está vindo sobre genealogia, aí quando fala que Lemeque teve Noé, e Noé aos 500 anos teve Sem, Cã e Jave. Aí no capítulo 6, Deus ele vai falar sobre o capítulo 6 do 1 até o versículo 8, vai falar assim sobre a maldade do homem, como ela foi aumentando e as coisas ruins que vieram a acontecer. Aí no versículo 9 em diante, Deus ele vai começar a dar uma direção a Noé. O que eu quero te dizer com essa história de Noé e que eu aprendi com essa história de Noé, eu quero estar tentando transmitir o que Deus transmitiu ao meu coração, eu quero estar transmitindo ao teu coração. Esteja com o coração aberto, não seja uma pessoa que esteja apenas com o coração fechado, mas tenta abrir o seu coração para absorver o melhor de Deus. Deus ele tem algo para falar com você essa manhã, essa tarde. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas independente do horário que seja, Deus ele vai falar algo no seu coração. Primeiramente, Deus ele aparece a Noé e começa a dar uma direção, começa a dar uma diretriz à vida de Noé. Então, automaticamente, o que eu quero te falar, que Deus ele também nos dias de hoje, ele não mudou, ele continua dando diretrizes. Hoje, Deus ele pode estar dando uma diretriz ao seu coração. Deus ele começa a falar com Noé. E às vezes para a gente obedecer à voz de Deus é muito difícil. Às vezes a gente acredita em tantas coisas, mas às vezes a gente não para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Aqui Noé, ele começa a obedecer à voz de Deus. Deus começa a falar: Noé, a raça humana, ela tem me feito mal, tem cheirado mal as minhas narinas, e eu vou destruir essa raça humana. Então, algo que eu estou aprendendo aqui com esse livro de Noé, com o livro de Gênesis, capítulo 6, é que Deus ele quer dialogar com você. Deus ele quer ter um relacionamento com você. E basta você estar ouvindo a voz de Deus. Às vezes, você está andando pela rua fora e vê uma pessoa que você nunca viu na vida, nem sabe quem é, e Deus vira e fala assim: fala com essa pessoa que eu amo ela. E às vezes a gente não falamos, porque às vezes a gente achamos que é da gente mesmo. E eu decidi, esse ano de 2021, eu quero viver o que eu nunca vivi. Hoje, aos meus 32 anos, já tive centenas, milhares de experiência com Deus. Eu já orei, já vi Deus fazendo. Deus já me usou para orar por pessoas no meio de rua. Deus já fez algo grande, mas esse 2021, como eu nunca fiz, eu quero ouvir a voz de Deus. Todos os dias, que seja através do vento, através de um canto do pássaro, que seja através de um morador de rua, que seja através de um louvor. Eu quero que a minha vida em 2021 seja diferente. Eu não quero viver a mesma coisa que eu vivi o ano passado ou nos decorrer dos outros anos. Uma vida média, uma vida que não leva um relacionamento tão profundo com Deus. Eu quero viver como Noé viveu. Eu quero influenciar a minha casa a ser pessoas diferentes. Noé ele conseguiu fazer isso dentro da sua casa. Eu quero com os meus parentes, com meus familiares, eu quero ser uma pessoa como eu nunca fui. Eu quero para os meus filhos ser o pai que eu nunca fui. Eu ainda não tenho filhos, mas Deus ele trabalha no tempo dele vai acontecer, vai vir. Então, quando vier os meus filhos, eu quero ser pai. E nessa palavra de ser pai, no dia de hoje eu vejo essa geração que muitos filhos estão se perdendo porque tem tudo. Os pais não estão dificultando a vida dos filhos. Pai, um conselho eu quero te dar essa tarde. Dificulte a vida do seu filho. Não no sentido de ser um pai ruim, pai péssimo para ele,
mas dificulte a vida dele, não dá tudo o que ele quer, porque se você dá tudo o que ele quer, talvez você possa estragar o seu filho, talvez você possa se comprometer a geração dele. Talvez ele não vai ser aquele adulto que você esperava que ele fosse. Mas começa a mostrar para ele o valor das coisas. Noé, eu creio que a Bíblia não vai falar aqui, mas eu creio que os filhos dele ajudou ele nessa construção da arca. Eu creio que a vida aqui não foi fácil para Noé e também ele não facilitou para os filhos dele. Primeiro ponto aqui na história de Noé é que ele parou para ser sensível à voz de Deus. Seja sensível hoje você à voz de Deus. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração. Talvez você tenha passado na rua, Deus tem falado assim, vai lá, abraça aquele morador de rua. E você às vezes tem pensado assim, nossa, mas ele está no mau cheiro, eu não vou fazer isso. Ah, isso é de mim mesmo. Às vezes Deus fala assim, vai lá, paga uma comida para ele. E às vezes a gente não. Às vezes a gente é tão seguro que a gente não tem coragem de fazer. Então, meu querido, no dia de hoje, abra sua mente para você poder ouvir a voz de Deus. Novo ano, novas experiências. Vai em águas mais profundas. Deus, ele quer levar você em águas profundas. E no meio de uma geração de pecadores que estavam nessa época aqui, pessoas que tinham desagradado a Deus, que tinham corrompido os valores que Deus tinha destituído. Isso fez com que Deus entristecesse tanto, a ponto de pensar em destruir toda a raça humana. Não só pensou, como ele fez. Ele destruiu tudo e salvou toda a família de Noé. Hoje, nos dias de hoje, não está sendo diferente, não. Por que não está sendo diferente? Nós estamos vivendo como se fosse nos tempos de Noé. Eu sou cristão. É difícil para mim falar isso. Mas hoje em dia, muitas pessoas estão pregando homem no centro e não Cristo no centro. Muitas igrejas hoje, mesmo sendo difícil para me falar, isso é uma realidade. Muitas igrejas hoje, elas estão dando mais valor ao dinheiro do que a salvação de almas, do que vidas convertidas. Então nós estamos vivendo como no tempo de Noé. E a Bíblia fala que assim como não foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós somos a noiva de Cristo. Será como é que nós estamos para receber Cristo? Será que esse mundo do dia de hoje está cheirando bem ou está cheirando mal as narinas de Deus? Será que nós não estamos como se fosse nos dias de Noé? Vivendo uma vida... Muitas pessoas às vezes até chegam a falar assim, eu estou ouvindo que Jesus está voltando. Desde quando eu era criança, os meus avós falavam isso, os meus avós hoje morreram e Jesus não voltou. Jesus voltou para eles. Mas Jesus, esse mundo está cheirando tão mal, o pecado, o mundo está tão cheio de pecado, que está cheirando tão mal as narinas de Deus, que Deus está prestes a destruir esse mundo, como foi no passado. E Deus, ele dá direção a Noé, Noé obedece essa direção. Você, pai, mãe, marido, esposa, obedece a direção de Deus para o seu lar, para a sua vida viver melhor. Deus às vezes vai falar assim, faça isso, converse isso, libera o perdão. E muitas das vezes a gente não quer dar ouvido. Primeiro ponto que eu quero te pedir e quero te aconselhar, seja sensível à voz de Deus. Porque Deus, ele vai direcionar o que ele quer. Ele vai fazer com que você viva da maneira com que agrada a ele. No capítulo 7, depois de todas as direções, a gente vai ver no capítulo 7 a direção que Deus deu, o cumprir o propósito. Que o propósito de Deus foi que Noé construísse uma barca, salvasse toda a sua família e ele iria destruir a raça humana por causa do pecado. No capítulo 7, então, vem o dilúvio. Até então, não tinha chovido sobre a face da terra. Então Deus, ele abre as janelas do céu, e não só isso, não só chove, mas como a água veio do céu, também Deus abriu as fontes do grande abismo. E a água, ao mesmo tempo que vinha do céu, caindo como forma de chuva, também a água subia da terra, para fazer com que a raça humana fosse toda destruída. Então, deixa eu te falar com você. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia que já durou quase que um ano. Já tem essa pandemia que está decorrendo. E no meio dessa pandemia, muitas igrejas se esfriaram.
muitas igrejas, muitas pessoas, elas não querem mais se relacionar com Deus. E eu estou falando que você tem que se relacionar com Deus não só dentro do templo, dentro da sua casa. Eu estou aqui dentro da minha casa, estou tentando me relacionar com Deus aqui dentro da minha casa, mas nós temos que estar no templo unindo, nós temos que estar no templo para buscar mais do Senhor. Então, não se esfrie, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Talvez você possa achar que seja loucura isso. Eu não vou nem ficar escutando mais vídeo desse menino, que ele está falando que o mundo está se acabando. Eles falaram uma época que ia acabar em 2000, não acabou. Teve até um filme em 2012 e agora é outras previsões. Não estou querendo fazer nenhuma previsão. Eu estou dizendo que esse mundo está cheirando mal às narinas de Deus. Que tem fatos horríveis que estão ocorrendo, que Deus ele não está agradando disso. Então, após a gente obedecer à voz de Deus, se eu estou fazendo esse vídeo aqui foi porque Deus me deu uma direção, não foi para aparecer, ele está querendo aparecer, ele está querendo, não, eu não preciso disso não, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus, só Ele é digno de receber, mas eu estou fazendo isso aqui para tentar dar um alerta, de que como assim foi nos dias de Noé, está sendo nos nossos dias. Essa pandemia ela não veio à toa não, você já parou para pensar nisso? Que essa pandemia ela não veio no mundo à toa? Ela veio no mundo, foi para nos alertar, foi para fazer nós se tornarmos pessoas melhores do que um dia nós fomos, para nós relacionarmos mais com Cristo. E Deus vai permitir as coisas acontecer para que se cumpra a palavra dele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia nunca mentiu e nunca vai mentir, as palavras de Deus são verdadeiras. A ciência às vezes pode tentar provar ao contrário, mas toda vez que a ciência tenta provar ao contrário, ela passa acreditando nas palavras que estão escritas. Então a Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro novo que se atualiza todos os dias. É um livro que o autor que escreveu, ele vem junto com ela quando você está lendo. Então a partir de hoje, você lendo a Bíblia, você saiba que o autor está do seu lado. Jesus Cristo, o dono da vida, está com você. E a Bíblia ela vai falar com você de todas as maneiras. Então aqui no dilúvio, quando aconteceu esse dilúvio no capítulo 7, aí eu me pergunto a mim mesmo, qual era o melhor lugar para estar nessa época do dilúvio? Era fora da arca, onde havia destruição, morte por todas as partes, um fedor de pessoas mortas, aquilo que cheirava mal, e você tentando sobreviver, tentando lutar pela vida, ou dentro da arca? Dentro da arca onde havia animais de todos os tipos, os animais tinham suas necessidades, você tinha uma carga de trabalho diário dentro da arca, que você tinha que ir alimentando animais por animais. E também tinha que ir limpando para que não tivesse mau cheiro dentro da arca. Imagine aquele monte de animal fazendo as suas necessidades, aquele monte de animal tendo que alimentar. Então era uma carga de trabalho muito cansativa. Noé ficou na arca bastante tempo. Só que as águas subiram, e depois quando elas começaram a baixar, elas demoraram 150 dias para baixar. E depois você vai ver que ele solta um corvo, um pombo, uma pomba, e nisso demora mais ou menos em cerca de 2 meses. Então, só para as águas abaixar e negociar, Noé ficou quase 1 ano dentro da arca. Imagina você quase 1 ano, trabalhando duro, suando todos os dias, ele e a família dele. Mas dentro da arca, em meio a tanto trabalho, em meio a tanta coisa, era o lugar mais seguro. Era o lugar melhor que tinha para se estar. Então deixa eu te dizer, dentro da arca, a arca foi fechada por Deus. E dentro da arca havia a presença de Deus. Então, meu querido, o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você morar, o melhor lugar para você trabalhar é no centro da vontade de Deus. Deus ele te chamou para alguma coisa, o meu chamado é um, o da minha esposa é outro. Mas Deus ele te chamou para uma coisa. Então chegou a hora de você começar a cumprir o seu chamado para Deus. Deus ele quer algo novo, ele quer algo tremendo na sua vida. E nós vamos decorrer, no dia de hoje eu quero estar falando sobre toda a história de Noé. No capítulo 8 é o fim do dilúvio. A tempestade ela vai passar, você sabia disso? Os problemas na sua vida vai passar. E essa terra também vai passar. Tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra vai passar. Deus ele foi preparar para nós um lugar que o olho não viu, a mente humana não consegue imaginar, não consegue projetar como é que vai ser esse lugar. É algo lindo,
A Bíblia fala no livro de Apocalipse que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, o rio é como se fosse um cristal. Então é algo maravilhoso. João ele falou que as ruas eram de ouro porque era algo mais lindo do que o ouro. Só que a mente dele conseguiu ver o brilho tão intenso que imaginou como se fosse o ouro. Deus preparou uma cidade para nós. Algo tremendo, uma cidade magnífica. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E Deus ele tem algo para você. Então aí no fim do dilúvio, depois que as águas abaixam, no final do versículo 8, será que você pode mudar o coração de Deus? Será? É uma pergunta que eu te faço. E você não precisa responder para mim, mas fique guardado com ela dentro do seu coração aí. Você pode mudar o coração de Deus? Porque quando Noé saiu da barca, ele fez um altar a Deus e ofereceu em sacrifício. E isso chegou a Deus como um cheiro suave. Sacrifica a sua vida, que ela vai chegar a Deus como um cheiro suave. E quando Deus fez isso, quando Noé fez isso, ele comoveu tanto o coração de Deus que Deus falou assim: a partir de hoje, nunca mais eu vou destruir o ser humano, porque o ser humano já é pecador desde quando nasceu. O ser humano, a tendência dele já é pecar. Então eu não vou destruir mais a raça humana por causa disso. Porque o sacrifício que Noé fez agradou a Deus. Sacrifica a sua vida. Tira pelo menos uma parte do seu dia para estar lendo a palavra, para estar orando a Deus, para viver uma vida em comunhão a Deus, que Deus ele vai agradar de ti e vai fazer com que isso mude a situação de muitas coisas. Isso vai fazer com que mude o seu governo. Em vez de você falar mal do seu governo, começa a orar pelo seu governo. Começa a sacrificar pela sua cidade, que isso vai chegar com um aroma suave a Deus. Deus ele não está procurando riqueza, ele não está procurando estrela, ele não está procurando nada disso, ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que adoram com o coração, que adoram com a alma. Então, Deus não está procurando luxo. Então, se você quer oferecer a Deus, ofereça primeiramente a sua vida. Porque o maior projeto de Deus é você. Você é o maior projeto de Deus. Então ofereça a sua vida como oferta viva a Deus. Fala assim: Deus, eu sou uma oferta viva. O que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Para que eu fui nascido? E Ele vai te direcionar. Ele vai te levar em águas tão profundas que você não consegue apenas andar, você vai ter que nadar. Ele quer que você nade em águas profundas. Aí nós vamos entrar no capítulo 9, eu vou estar resumindo bem rapidinho para a gente, porque o tempo já foi tão pouco extenso, mas eu te peço desculpa e te peço que continue vendo até o final, porque Deus tem algo para você. No capítulo 9, nós vamos ver que Deus faz uma aliança com Noé. Sabe por que Deus às vezes na Bíblia falava pouco? Porque todas as vezes que Deus fala, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Na sua vida não é diferente não. Talvez você orou e você falou com Deus e pensa assim: mas eu não estou vendo nada acontecer e Deus está em silêncio comigo. No silêncio Ele também está trabalhando. Eu quero te dizer isso: no silêncio de Deus Ele está trabalhando por você. Então, meu querido, Deus ele vai falar pouco, mas quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. No silêncio Ele trabalha. No silêncio Ele faz algo tremendo que você não está entendendo. Às vezes você está passando por uma situação e Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Então Deus ele faz uma aliança com Noé. Deus ele é fiel para cumprir as palavras dele. Hoje em dia você vê o arco-íris no céu. Isso aí foi há mais de 4.000 anos que Deus colocou no coração de não destruir a raça humana mais e fez essa aliança com Noé. Deus ele cumpre tudo. Então se ele cumpriu e ele fez essa aliança com Noé, ele não vai destruir a raça humana com água mais, com chuva. Então arco-íris no céu é justamente para isso, para Deus sempre se lembrar da aliança que Ele fez com o homem. E Deus ele quer fazer uma aliança com você, com o seu casamento, com a sua família, com a sua casa. Então deixa Deus aliançar com você. No capítulo 9 ainda continue falando que depois que Noé saiu da barca, ele começou a lavrar a terra e fez algo. Ele fez uma vinha e se embebedou dessa vinha. Não quero falar o motivo dele embebedar, mas eu quero falar a respeito de quando Cã, ele viu, Noé pega e amaldiçoa Cã.
E Noé, quando ele amaldiçoou Cã, eu quero te dizer para você que é pai, suas palavras têm muito poder. Cuidado com o que você vai falar com o seu filho. Cuidado com o que você vai dizer. Se seu filho tirou uma nota ruim na escola, não vira para ele e fala assim: você é burro, não. Você não tem jeito, você não vai conseguir. No filho não fala isso, não. Porque você está projetando o futuro do seu filho. Fala que ele é uma benção, que ele é capaz, que ele vai conseguir. Porque você vai estar plantando uma semente boa. Ei, passa a plantar semente boa na vida dos seus filhos. Noé, ele amaldiçoou Cã. Ele poderia ter abençoado todos os seus 3 filhos. Se você vai pegar a genealogia de Cã, você vai ver que o povo de Canaã, o que eram os Jebuseus, os amorreus, os filisteus, os cananeus, todas essas pessoas, no futuro eles foram escravos da geração de Sem e de Cã e de Jave. Então, meu querido, o seu filho é uma bênção. Então não destrua a geração do seu filho. Pelo contrário, abençoe a geração do seu filho. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai profetizar para o seu casamento. Pela sua esposa, pelo seu esposo. Pela sua mãe, pelo seu pai. Cuidado. Pensa muito bem antes de falar. Antes da sua palavra sair na sua boca. Se possível, enche ela de água e não fala nada. E não bebe, não engule a água até passar um momento de raiva, de frustração ou de qualquer outra coisa, porque as suas palavras têm poder. Como é que vai ser as próximas gerações? Como é que as suas palavras estão fazendo com que a próxima geração ela cresça ou ela diminua? Então, aqui, Noé, ele amaldiçoou a geração dos filhos dele, de um dos filhos dele. E essa geração, talvez até nos dias de hoje, ela está sendo amaldiçoada por uma palavra. E talvez por causa de um erro. Talvez a gente cometeu um erro e na hora da nossa raiva, da frustração, a gente vai falar coisas que desagradam a Deus. E eu quero encerrar dizendo que Deus, ele quer algo com você. Ele tem algo na sua vida. Então, abra o seu coração, esteja atento à voz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa mudar você, a sua vida, a sua casa. Esse é o desejo do meu coração. E se essa palavra falou com você, compartilha ela. Compartilha com outras pessoas para que elas também possam ouvir a voz de Deus. Nós não queremos que a palavra fique apenas conosco. Nós queremos compartilhar. Isso é um projeto que Deus colocou, esse canal é um projeto que Deus colocou no coração da minha esposa, mas está sendo uma ferramenta para a palavra de Deus ser ministrada. Deus, ele coloca um projeto na sua vida para acontecer algo. Eu não sei quantas pessoas podem ser impactadas através desse vídeo, mas eu sei que Deus, ele vai fazer muito mais. Eu sei que todas as pessoas que Deus quer alcançar através desse vídeo, Ele vai alcançar, porque Ele é Deus e Ele usa estratégia. Talvez Deus vai te dar uma estratégia. Está gerando algo dentro do seu coração, é projeto de Deus. Curte esse vídeo também para que o YouTube entenda que é um canal que vai ajudar outras pessoas, e isso, o vídeo vai ser mais divulgado. Toda vez que quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, o canal cresce e outras pessoas também podem ouvir. Que Deus, ele abençoe a sua casa. Muito obrigado por você estar até agora. Desculpe porque o vídeo ficou um pouco longo, mas que Deus, ele possa te abençoar. Esse é o desejo do meu coração e do coração de Deus para o seu coração. Fica com Deus, um abraço bem apertado, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.